Olá a todos que nos acompanham, nós vamos agora à nossa entrevista. Hoje nós vamos conversar com o médico urologista, Dr. Leonardo Zanus. Doutor, e hoje o nosso assunto, a gente já falou em algumas outras oportunidades, a gente entrou em alguns assuntos como a questão da próstata, do câncer de próstata, problemas de bexiga, e hoje um assunto mais específico, a fimose. Doutor, então, para a gente falar a respeito disso, primeiro a gente precisa contextualizar um pouco, né, para o pessoal saber certinho o que é a fimose. Prazer ter o senhor aqui novamente no nosso programa de entrevistas. Olá, Arthur, ouvintes da Rádio Vale Feliz. Prazer estar aqui novamente. Então, a fimose é um problema muito comum, né, uma das maiores causas assim, de consulta ao urologista. Consiste no estreitamento daquela pelezinha que fica no final do pênis, tá? O estreitamento que dificulta a exposição da glande, que é a cabeça do pênis. Dificulta, podendo gerar dor, né? E isso é comum em alguma determinada faixa etária? Sim, é muito comum em crianças, né? Até 96% dos recém-nascidos têm a fimose. Nessa faixa etária é considerada normal, que a gente chama de fimose fisiológica. Então, nessa faixa etária não tem indicação de tratamento, a não ser que venha até alguma complicação. Por exemplo, se tiver infecções urinárias ou tiver a pelezinha tão fechada a ponto da criança não conseguir urinar, tá? E até aos 3 anos de idade, então, aos 3 anos de idade, só 10% das crianças vão ter a fimose. Então, antes dos 3 anos, a tendência é se resolver naturalmente. Uhum. E isso se restringe praticamente, então, só à faixa etária das crianças? Não. É muito comum atender adultos, né, no consultório. Muitos adultos ainda que têm a fimose desde criança, e que não trataram, porque nem sempre a pele vai incomodar tanto, assim, mas ela pode estreitar, mas não chegar a dar um incômodo que preocupa o paciente. Então é muito comum, assim, depois de adulto, o paciente procurar o atendimento médico. E também pode surgir depois da idade adulta, assim, principalmente relacionado a problemas como diabetes ou algumas doenças de pele, né, de inflamação crônica. Também é comum ter aquele fungos, né, infecções por fungo que a gente chama de balanopostites, que dá aquele vermelhão, dá muita coceira, né. Uhum. Isso é muito comum depois de adulto, também pode estar relacionado a diabetes. Então, é muito comum assim, os pacientes procurarem atendimento por causa disso e muitas vezes a causa é uma fimose, né, que não foi tratada ou mesmo que surgiu depois de adulto. Uhum. Como é que funciona a questão do tratamento? Então, na criança, pode-se tentar também com uma pomada, né? Dá para tentar 1 mês, 2 com pomada de corticoide. E se não resolve, é com tratamento cirúrgico, né? Se faz a postectomia, também chamada de circuncisão. No adulto já se dá preferência de início já ao tratamento com cirurgia, né? Que é a postectomia. Uhum. Como é que funciona a questão da cirurgia? Então, a cirurgia é uma cirurgia de baixa complexidade, tá? Uma cirurgia que pode ser feita em regime ambulatorial, pode ser feito com anestesia geral, geralmente uma sedação, ou só com anestesia local, o paciente ficando acordado, tá? A cirurgia consiste na retirada daquela parte da pele lá que está estreitada, né? Que tem aquele anel estreitado, e é feito os pontos, o paciente vai para casa, daí no mesmo dia, tá? Uhum. É uma cirurgia que o paciente vai para casa no mesmo dia, tem um baixo índice de complicações, muito difícil, mesmo quando se complica, são complicações menores, assim, como um sangramento ou abertura de algum ponto. Uhum. E a questão do pós-operatório? O paciente deve ficar em repouso, né, um período, assim, cuidar, assim, não realizar atividades que gerem impacto nessa região, né, deve manter essa região protegida. Pode voltar a ter relações sexuais dentro de 1 mês, tá? Os pontos... a cirurgia é feita com fio que não é preciso tirar os pontos, então os pontos caem dentro de 1 mês, é para ter caído todos já, e dentro de 1 mês pode voltar a ter relações sexuais. A parte urinária não fica afetada, tá? Desde o início, a gente não mexe na uretra,
nem afeta a ereção ou outras coisas. Uhum. Exatamente. E para as crianças, né, os pais também devem ter um certo cuidado no pós-operatório. Sim, tem que manter a região protegida, cuidar ali que pode sujar de urina, né? Mas é tranquilo, assim, é comum, sim, dar bastante inchaço, assim, na primeira semana, mas geralmente vai bem, assim, o pós-operatório, né? É mais, assim, a primeira semana um pouco complicado, depois vai bem, assim, é tranquilo. Alguma recomendação para a questão dos pais ou para aquelas pessoas que possam ter problemas nesse sentido e não sabem a questão dos sintomas, né? O que a gente pode recomendar? Assim, principalmente criança, né, que não vai ter muito entendimento, se começar a ter infecções urinárias de repetição, né, o pai ou a mãe podem observar se na hora ele vai fazer xixi formar um balãozinho ali naquela pele, né, um sinal que o anel está muito fechado, a urina está tendo dificuldade em passar, daí geralmente forma um balãozinho, e é importante salientar para os pais não forçarem, tá? Porque muitas vezes tem várias pessoas que acham que forçando ali vai ajudar, mas na verdade vai só piorar, né? Porque vai gerar algumas lesões nessa pele que vai cicatrizar e vai formando esse tecido de cicatriz que deixa a pele cada vez mais fechada. E também tem o risco da parafimose, que é quando é forçado a exposição ali da cabeça do pênis e depois não consegue botar a pele de volta, daí começa a inchar a cabeça e isso é até uma urgência médica, né? Que é quando acontece a parafimose. Alguma outra informação importante para a gente destacar aqueles que nos acompanham? Não, qualquer dúvida, né? Se tiver qualquer dúvida relacionada ao sistema urinário, genitália, pode procurar no consultório que a gente esclarece, né? As dúvidas, a gente faz o exame físico, né? Então, quem quiser, atendimento aqui na Feliz. Sim, é na rua João Ruschel, 330, sala 401. Para marcar daí com a Maria, por telefone, 51 998 17 8181, que é o WhatsApp também. Tá certo, na Clínica Maier, isso? Clínica Maier, isso aí. Tá certo, então. Dr. Leonardo Zanus, muito obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos, parabéns pelo trabalho realizado. Nós aqui na rádio estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço o convite. Ok, então essa foi a nossa entrevista hoje com o médico urologista Dr. Leonardo Zanus.